Olá, estamos juntos mais uma vez. E o livro que eu quero compartilhar com vocês hoje é um livro que me é muito caro, que eu compartilhei com inúmeras pessoas, sempre sugeri. E para aqueles que reclamam que eu só dou livro técnico, livro-texto, é um romance. Chama-se A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues. Romance, então, se o seu objetivo é entretenimento, é um romance lindíssimo, muito bem escrito. O Wallace Leal Rodrigues, ele tem uma mão para o romance muito bela. Ele era jornalista, dirigiu durante muito tempo um jornal espírita e uma editora. E esse livro em particular, além de uma história linda da sua concepção, ele também tem um conteúdo extraordinário. E o que me agrada profundamente é que, mesmo sendo um romance, o que é um romance? Então, a maior parte dos personagens não são fictícios, são personagens tirados da história. Ele fez uma profunda pesquisa histórica, porque uma parte do livro, por exemplo, é extremamente instrutiva, e no final você tem glossário de expressões latinas. Então, ao longo do livro, se trata de uma história na Roma antiga, então ele coloca várias palavras latinas com a sua tradução, com significado. Então lá, pulvinar, travesseiro, triptina, pequenas tábuas recobertas, não sei se a pronúncia é essa, ok? E assim uma série de expressões latinas com o seu significado. Então, que é muito útil. Ele fez uma pesquisa extensa sobre os personagens do caso que trata o livro, construiu o episódio que é a base, a tessitura da trama do livro, com detalhes, verificou a veracidade dos fatos e depois construiu um romance, tá? Descortinando o que teria acontecido. Então, mesmo os diálogos sendo fictícios, os fatos históricos são reais e toda a trama por trás daquele acontecimento. Agora, o que foi a base do surgimento desse livro? E do que trata A Esquina de Pedra? Esquina de Pedra trata sobre o surgimento do catolicismo, tá? De onde surgiram os cultos e rituais que deram origem ao catolicismo? Então, nós tínhamos o cristianismo primitivo e a transformação do cristianismo numa religião oficial do Estado. Então, o Wallace faz um estudo, ele incorpora, assim, excelentes conteúdos históricos, didáticos, etc., com a beleza do romance. Então, ele fala sobre um grupo que se rebelou contra as mudanças do surgimento dessa religião nova e que foram imolados por conta disso. Eles foram sacrificados no que se conhece como um dos últimos martírios da história do cristianismo primitivo, antes do surgimento do catolicismo. Então, esse livro trata do surgimento do catolicismo, com seus rituais, com suas características e essa transformação. Então, uma parte do livro fala do cristianismo primitivo e uma parte sobre o catolicismo. Mas o que foi a origem desse livro? É isso que é uma coisa encantadora. Logo no início, o autor faz uma colocação, tá? Ele coloca do Evangelho sobre o que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a pedra de esquina, Jó. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina, Salmos. Então, vários pedaços da Bíblia, tá? E um final. É uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Pedro, tá? Então ele bota pedaços da escritura. E aí ele faz uma colocação. Stella, eis aqui a tua narrativa. Exatamente como nesse ano que se findou, tu me confiaste. A explicação que eu poderia ter para tudo quanto sucedeu contigo, talvez não seja válida para todos. Os entendimentos. Eis porque em nenhum momento quis ser explicativo. Duvido mesmo que tenha, por um breve espaço de tempo, traído a sucessão dos acontecimentos. Sebastes existiu e foi a rainha do Porto. Árrios, Atanásio, os 40 mártires existiram. O conflito no seio da igreja, tal como o descrevestes, é um fato histórico.
Entrego o livro ao público em teu nome. E só o tempo nos dirá como o esforço de minha fidelidade e o valor da tua verdade serão acolhidos. Ele não explica, e aí ele conta. No início, ele coloca um dado histórico. Constantino, vencedor, muito potente, muito augusto, a Alexandre e a Árrios. Ultimamente, quando a intolerável loucura se aposta de toda a África por culpa de alguns temerários que dividem a religião dos povos em seitas diversas. Então ele faz uma colocação de natureza histórica, um texto. Mas o capítulo número 1 é que é interessante. Começa assim. A noite passada tornou a acontecer. Os sonhos voltaram. Ou eu voltei aos sonhos. Adormecera tranquilamente e nenhum pensamento ocupava minha mente, a não ser o inesperado interesse pelo vento que começava a soprar e uma súbita ternura para com o tic-tac do velho relógio. 2 sons amigos e reconfortantes. E aí tem a descrição de um sonho. Bom, esse livro começa com um sonho. Uma jovem narra a Wallace numa palestra um sonho que ela tem, um sonho recorrente, que ela tem sistematicamente. Há anos ela sonha com o mesmo cenário, o mesmo acontecimento, algumas pessoas, nomes, e isso se repete constantemente. Por mais que ela tente, ela não consegue se livrar do mesmo sonho, com a mesma cena. Uma cena dramática e os nomes das pessoas, tudo muito nítido, tudo muito perfeito, como se fosse uma lembrança. E esses sonhos a atormentaram durante muito tempo. Ele contou para ele com detalhes, e como sonho é o mesmo sonho, descreveu. E aquilo levou algum tempo e toda vez que ele chegava, Wallace, continuo tendo os sonhos. O que é que significa, Wallace? Não sei, eu não sei o que é que significa. E num determinado momento, ele encontra outra pessoa que aparentemente teve um sonho semelhante. Aquilo chamou a atenção. A nitidez da jovem, muito perfeito a cena, mas não havia uma explicação para aquele acontecimento, com os personagens, os nomes. O sonho dela era muito perfeitinho, dava até para ter algumas dúvidas. A outra pessoa não tinha a mesma nitidez, mas ficou claro que sonhava com o mesmo evento. Isso chamou a atenção dele e ele passou a pesquisar se aquele evento aconteceu na história. E, ao longo dessa sua pesquisa, uma terceira pessoa apareceu com um sonho semelhante. Não com a nitidez da jovem, mas dando luz àquilo, sem que nenhum dos outros conhecesse o acontecimento. Aquilo sedimentou para ele uma pesquisa que ele dedicou uma boa parte dos seus esforços para encontrar o fato histórico narrado naquele sonho, o que ele finalmente encontrou. Ele encontrou o fato histórico, encontrou os personagens descritos no sonho, com os nomes que ela descreveu, as minúcias dos detalhes, ele foi atrás de cada um deles, descobriu que o evento com o qual ela sonhava realmente aconteceu na história, ele pesquisou os nomes que ela descreveu, conversou com ela para ver se mais informação surgia a partir dali, e esses personagens foram se tornando tão nítidos que ele, em vez de apenas fazer uma descrição, resolveu transformar num romance narrando aquele acontecimento que culmina o livro. Então, o livro se trata da última igreja cristã primitiva a transformar-se em Igreja Católica Apostólica Romana. Então, A Esquina de Pedra trata da transformação do cristianismo primitivo no que nós hoje conhecemos como a Igreja Católica. E o que torna esse livro extraordinário? A semelhança tão intensa e nítida da Igreja primitiva com o que a gente pode chamar de espiritismo primitivo. Então, o que era tão comum, assistindo algumas dessas descrições, eu disse, mas Deus, isso poderia estar acontecendo aqui no Brasil, nos primórdios do surgimento da doutrina espírita. E quando as coisas começam a se transformar, a opressão, as mudanças, e aí o martírio desses rebeldes, últimos rebeldes, que não queriam abandonar a prática cristã primitiva para aderir aos rituais que haviam sido instituídos. Lembra muito alguns acontecimentos quando as pessoas tentam
ritualizar, introduzir práticas ritualísticas no espiritismo. Assemelha muitíssimo e, para mim, chamou a atenção a semelhança de acontecimentos do presente com o que aconteceu no passado. Então, para que a história não se repita e que o espiritismo não venha a ser mais uma religião repleta de rituais, hierarquias e práticas que não têm nenhuma ligação com a filosofia espírita, vale a pena você ler A Esquina de Pedra. Então, é um romance fácil de ler. O conteúdo nas entrelinhas é de profundo didatismo, pelas pesquisas que foram realizadas, pelo conteúdo, pela veracidade dos fatos, a experiência paranormal envolvida na concepção do livro, tudo isso torna esse um livro indispensável na sua biblioteca, como foi para mim. É um livro que eu li inúmeras vezes para tentar apreender os sentimentos, os acontecimentos dessa luta, às vezes inglória, para que a pessoa não abandone a ideia central. A tese espírita é algo extraordinário, livre. E no momento em que você se aprisiona em coisas externas, né? Em práticas sem importância, como a forma com que você organiza o salão, vestes, coisas, ou seja, as estruturas ritualísticas que fazem parte de qualquer religião conhecida e que muitas pessoas tentam introduzir no espiritismo, não digo nem que seja com uma ideia negativa preconcebida, mas com o atavismo. Durante tantos séculos você fez isso, você repetiu isso, que é confortável, familiar, fácil, muito mais fácil do que se aprofundar na concepção, na ideia, introduzir a base filosófica de uma forma diferente de observar o mundo no seu interior. A gente se apega a práticas exteriores que são muito mais fáceis. Muitas pessoas, eu li uma vez uma frase que me impactou. As pessoas adoram o demônio, se apaixonam pela ideia do demônio. E muitas vezes, pessoas assim bastante lúcidas, e eu tinha uma certa dificuldade de entender isso, até que eu li uma frase que eu achei lapidar. As pessoas amam essa ideia do demônio porque demônio você exorciza, mas caráter você tem que mudar. É muito mais fácil você colocar a culpa dos seus erros, das suas escolhas em outra pessoa, no caso, um demônio mítico, e que faria com que tudo desaparecesse com um piscar de olhos ou um ato mágico. Um ato mágico é muito mais fácil, muito mais libertador, porque a verdadeira mudança, a mudança do caráter, é trabalhosa, é dolorosa, é um esforço hercúleo de superação. Então, muitas pessoas preferem se prender a práticas mágicas para fugir do trabalho real na transformação laboriosa do seu interior. Então, a Esquina de Pedra é um alerta para que nós não deixemos essa filosofia linda e libertadora que é o espiritismo se transformar numa nova religião cheia de rituais estreitos, que fazem com que a dissensão, as brigas sejam obrigatórias, porque se você não pratica os mesmos rituais, então você não é da minha turma. E aí, em vez de unir, como algumas pessoas que querem defender a pureza e tal, essa palavra tão terrível, que foi utilizada para tantas coisas desagradáveis e terríveis, que muitos espíritas estão começando a usar para preservar não sei, o que seria, já que a essência do espiritismo, que é a liberdade de escolha, a liberdade de seguir ou não seguir, essa teoria que profundamente consoladora de que todos têm a chance ou terão a chance de encontrar a realidade, de ver a realidade como é, trocar por rituais de aparências. Então, no momento em que determinadas práticas levam à separação, à inimizade, então alguma coisa está errada. Ah, mas espera aí, eles fazem diferente. Mas vem cá,
Eu sempre brinco com algumas pessoas que tentam explicar por que ela persegue, por que é errado, por que tal forma de praticar é equivocada ou não é espírita, ou já vamos ver como a pessoa tem um monopólio da virtude, da certeza e da verdade. Eu sempre brinco da seguinte maneira: se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Porque se fosse tão terrível como você imagina, Deus teria dado jeito. Então, Deus permite que as pessoas se escolham da maneira que quiserem, inclusive cometam erros, porque isso faz parte do seu desenvolvimento. Então, o meu papel não é apontar os erros das pessoas nessa ou naquela prática, nessa ou naquele entendimento, e sim apresentar uma forma de analisar a realidade, uma forma de ver, baseada nas pesquisas que realizamos, que lemos, porque a pessoa tem a liberdade de alcançar a realidade no ritmo que ela quiser, dentro do tempo que ela precisar e dentro da maneira que ela quiser. O nome disso é liberdade. E no Livro dos Espíritos existe uma lei moral, lei de liberdade. Então é lícito ao ser a liberdade de consciência e ninguém tem o direito de cerceá-la. E se o que ele fizer for errado? Ainda assim, limitar a forma não significa libertar a consciência. Até porque a mudança é um processo individual. E o que nós podemos fazer de bom é apontar o caminho. Segue quem quiser. Foi um prazer estar com vocês. E A Esquina de Pedra é um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Para mim, foi um grande prazer ler. E é um livro que eu li muitas vezes para tentar penetrar na realidade intrínseca dos sentimentos que acometeram essas pessoas. Porque, como vocês sabem, eu sou espírita, logo a reencarnação faz parte do meu pensamento e, com certeza, quem deu origem ao livro viveu o que estava aqui e até hoje sente os reflexos daquelas escolhas. Que você aprecie esse livro, tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.